Voltamos com Coisas de Mulher e hoje falando sobre o assunto muito delicado, assédio sexual. Mas vamos agora ao mundo das celebridades, vamos conhecer as mini celebridades, gente, no nosso Jet Set. São umas gracinhas. Ditam moda. Os filhos dos famosos chamam a atenção por onde passam e fazem a festa dos paparazzi. Suri, a filha de Tom Cruise e Kate Holmes, já está acostumada a fazer parte das capas de revista. Os vestidinhos, a cor dos sapatos e até o que a menina faz é comentado em sites de fofoca. Um simples corte de cabelo pode virar notícia, principalmente se a criança em questão for a filha do casal Angelina Jolie e Brad Pitt. Os gêmeos de Jennifer Lopez não ficam atrás. Só que para fotografar os bebês, a cantora recebeu da revista People o equivalente a 10 milhões de reais. Agora, o principal alvo da mídia é Benjamin, filho da top Gisele Bündchen. Mas parece que Gisele não pretende mostrar o rostinho do bebê tão cedo. Pais e filhos. No mundo das celebridades, até quem só pensa em brincar já pode sair dando autógrafos por aí. Alguns expõem, outros preservam os filhos, mas cada um tem o direito de fazer o que é bem devido com seu filho. Não cabe a nós julgarmos aqui ninguém. Mas falando sobre assédio sexual, voltando ao nosso tema, vamos esclarecer e tirar algumas dúvidas com a doutora Fabíola Marques. Doutora Fabíola, se eu tenho uma empresa e tenho um sócio e ele é que é o assediador da história, isso é crime? Aí também não vai ser considerado crime. Como eu falei, para que ocorra o crime de assédio sexual, eu preciso ter um superior hierárquico. Se é um colega de trabalho ou se é o meu sócio dentro da empresa, isso não vai caracterizar crime de assédio sexual. Agora, isso não significa que não possa ter algum tipo de punição para aquele trabalhador. Então, se eu sou gerente numa determinada empresa e percebo que os meus empregados, que os meus subordinados estão assediando um determinado funcionário ou uma determinada funcionária, e até é interessante a gente lembrar que o assediado, né, o sujeito passivo desse crime, não é obrigatoriamente uma mulher, pode ser homem, pode ser um homossexual, pode ser qualquer pessoa, né? Não existe aí não precisa ser um homem assediando uma mulher, pode ser uma mulher assediando um homem, pode ser um homem assediando outro homem, uma mulher assediando outra mulher. Então, tem que existir essa hierarquia que é decorrente da relação de trabalho. Se a gente está no mesmo nível entre sócios, entre colegas de trabalho ou até mesmo entre um determinado chefe de uma área, de um departamento e um trabalhador de outro departamento, isso não vai caracterizar crime. No entanto, não impede que o empregado possa rescindir o contrato de trabalho por justa causa da empresa, que não está fiscalizando seus empregados e está deixando que esse tipo de violação, que esse tipo de constrangimento ocorra, né? E pode até gerar uma indenização e um dano moral, né? Que pode ser cobrado numa reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. É muito esclarecedor, quer dizer que vai existir uma punição, né, Vanessa? Exatamente. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. Doutora, quais são as formas de comunicação em que o assédio pode ser feito? O algoz precisa falar para ser assédio sexual? Não há necessidade dele falar, dele escrever, até por mímica o assédio sexual pode acontecer. Eu não preciso de um ato formal. Qualquer forma pode caracterizar esse crime de assédio sexual. O importante é que exista
prova disso. E a prova, na prática, ela é muito complicada, né? Para o assediado, essa prova muitas vezes é difícil. Então, o que ele pode fazer é guardar estes elementos, fotografar um e-mail, gravar uma ligação, né? Tudo isso pode ser utilizado para caracterizar a existência do crime de assédio sexual. Eu tenho mais uma perguntinha, tem que aproveitar, né? Enquanto nós temos a doutora para esclarecer. É assim, doutora, eu até escrevi aqui, se o assédio não estiver acontecendo no local de trabalho, o que pode ser feito? Já que nessas condições a lei diz que não é crime, como a senhora mesmo falou, que fora, né, do ambiente de trabalho. Então, nessa situação, como que a pessoa pode agir? O crime, ele decorre da relação de trabalho, mas ele pode acontecer em qualquer local, né? O assédio e o constrangimento, ele pode ocorrer mesmo fora da empresa. O que é importante, mais uma vez eu insisto, é que exista uma denúncia e que a pessoa tente, de alguma forma, se proteger disso, provando, né? Se ela não tem provas documentais, se ela não tem um e-mail, se ela não tem uma gravação telefônica, ela precisa arrumar testemunhas. Doutora, só mais uma pergunta, nossa última, eu prometo. Existe alguma maneira da pessoa prevenir o assédio sexual? Eu acho que a melhor maneira é conhecer, né, a existência do crime e saber que o trabalhador, ele tem direitos e deve exigir esses direitos. Então, assim, a comunicação e a fiscalização da empresa é muito importante. O gerente, o gestor da empresa deve fiscalizar seus trabalhadores para que isso nunca aconteça. Deve ser informado, os trabalhadores devem ser informados a respeito dos seus direitos, a respeito da melhor forma de proceder dentro do seu trabalho. E a denúncia é fundamental. Na verdade, conhecer o certo e errado, todo mundo conhece. A questão é que quando os limites não são respeitados, né, ultrapassou essa barreira do respeito e a pessoa que comete o assédio sexual realmente tem que ser punida. Eu concordo com isso. A pena é de 1 a 2 anos de reclusão. E isso é muito importante esclarecer para você que está nos escutando. Por quê? Porque essa pessoa vai coibir, essa punição pela lei vai coibir para que outras pessoas não sejam vítimas. E a pessoa não pode ter medo. Não né? pode Porque ter medo. Esse é o problema assim, de muitas pessoas. Elas até sofrem o assédio, mas elas têm medo de denunciar. Tem medo, mas e se eu perder isso? E se eu perder aquilo? Mas e se isso não acontecer? Talvez uma promoção que ela queira. Então, muitas das vezes, ela até cede em função de algo, mas ela não é a melhor atitude, porque é a consciência dela depois. Então, o que fazer? O que essa pessoa tem que fazer? Você que está nos escutando está sendo vítima disso. Por mais que seja constrangedor, por mais que seja humilhante, denuncie, minha amiga, meu amigo. Denuncie, não fica presa ao trauma que essa situação toda causou. Por quê? Porque você vale muito mais que isso. Não se culpe, valorize o que você é e invista no seu futuro. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência e nós voltamos no próximo sábado.